Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho? Conseguiu, né, Ellen? Até que enfim, né? Deu algum problema no meu acesso também. Eu não sei o que aconteceu, porque são vários professores, às vezes, sem querer, um mexe em alguma coisa, acaba atrapalhando o acesso. Mas eu corrigi, tá? Tá lá no AVA certinho para vocês. Adriano, tudo bem? Júlia, Beleza, Arminho. Ludmila, Natiele, Vitória, Cíntia, Kelly. Ô, Adriano, eu corrigi lá. Adriano me deu um toque aqui que a apostila que eu coloquei para vocês lá era de toxicologia, né? Coloquei duas apostilhas de toxicologia e não coloquei a de química farmacêutica, de aula prática, tá? Mas eu já alterei. Lá no mesmo lugar, no mesmo link, vocês já conseguem baixar a apostila de aula prática de toxicologia e de química farmacêutica, beleza? Quem não fez aula na semana passada e vai fazer nessa semana, vocês já podem pegar por lá. Tá? Na aula passada, eu até disponibilizei essas apostilas no grupo, para quem estava na aula, sabe? Para facilitar o primeiro dia de aula, né? E aí, se vocês quiserem levar impresso, é muito bom. Ok? Vamos começando aqui. Já tem unidade para vocês lá, né? De química farmacêutica. Já deixei para vocês aí, hoje abriu a primeira unidade de química farmacêutica, que é a introdução, exatamente o que nós estamos discutindo. Nós estávamos discutindo já na aula da semana passada, a nossa primeira aula, do que se trata a disciplina, né? Expliquei para vocês aí, né? Vocês devem ter assistido lá na aula ou participado aqui, que é uma disciplina muito importante que trata da síntese de fármacos, da engenharia molecular de fármacos, né? Da melhoria das moléculas, né? Melhoramento das moléculas dos fármacos, transformando aí cada vez mais em drogas com menos efeitos adversos, com mais facilidade de posologia, né? Um esquema posológico melhor, como, né, sai de 4 administrações diárias para uma. Isso tudo é feito com a química farmacêutica a partir das modificações das estruturas moleculares dos fármacos, né? Uma engenharia molecular mesmo, arquitetura molecular, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Esse slide é aquele que eu deixei lá no AVA. Nós vamos ficar aí algumas aulas neles, né? Nesse primeiro aqui. Estamos tratando da introdução à química farmacêutica. Muito importante vocês entenderem do que se trata, né? A disciplina. Paramos na aula passada. Aqui. Então, nós vamos continuar a partir daqui. Então, eu falei dos passos do processo de descoberta e desenvolvimento de um fármaco. O número 1 que está ali é a escolha da doença. Bom, pessoal, vamos pensar em duas maneiras diferentes, né? De duas formas distintas. A primeira, você procura, escolhida a doença que você pretende tratar, pretende desenvolver um medicamento, um fármaco, você procura na medicina tradicional tratamentos específicos, né? Não é muito raro disso acontecer, né? Na verdade, é muito comum, né? Você ter uma doença, principalmente as de maior prevalência na população, como hipertensão arterial, né, doenças cardiovasculares, né? E diabetes e outras doenças aí de menor ou de maior complexidades, né? De tratamento, vamos dizer assim. E você encontrar ervas, plantas que são utilizadas para esse fim de terapêutico, tratamento dessa doença que se escolheu, aí você parte de um pressuposto já. Você já parte de um uso tradicional. Essa tradicionalidade de uso ela é considerada pela indústria farmacêutica para desenvolver um fármaco, né? Então, a indústria farmacêutica concentra-se na procura de um novo fármaco ou em melhorar os já existentes. Se já existe um fármaco para aquela doença, nós vamos melhorá-lo. Se não existe, nós vamos identificar.
Então, como eu disse, o primeiro caminho mais fácil para a identificação de um fármaco novo é através da tradicionalidade de uso. Vou pegar uma planta que já é utilizada com essa finalidade. Esse é um dos caminhos, né? Como eu disse. O segundo caminho é você pensar que você conhece moléculas, conhece moléculas que já existem, você conhece, às vezes, os receptores, e você vai desenhar uma molécula. Então, nós estamos falando, pegar uma molécula que já é utilizada a partir aí de uso tradicional, que está presente numa planta, né, num fitoterápico, alguma coisa do gênero, e usar aquela molécula, extrair, ou sintetizar uma molécula nova em laboratório, totalmente sintética, às vezes, mas já com conhecimento de fármacos que já têm aquela finalidade terapêutica, ou conheço os receptores, aí eu vou desenhar mesmo a molécula do zero. São os dois caminhos. Claro que o que parece mais fácil realmente é o mais fácil, que é já encontrar uma que já existe, né? Os projetos de investigação tendem a ser direcionados a fármacos utilizados nos países desenvolvidos, uma vez que é aí que se centra o poder econômico. Então, isso é fato. A gente vê surgir medicamentos, fármacos aí constantemente, mas para as doenças do terceiro mundo, para as doenças tropicais, não é muito comum. Então, nós temos dengue, né, a procura até hoje aí de vacina, nós temos esquistossomose, temos doenças tropicais que são negligenciadas pela indústria farmacêutica, porque são países terceiro mundo, não é, né, quem vai pesquisar vai ter que ser o próprio país do terceiro mundo ali, né? Não utilizo mais esse termo, né, terceiro mundo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Não são os países mais desenvolvidos, principalmente em poder aquisitivo e em desenvolvimento farmacêutico. Pesquisa e desenvolvimento farmacêutico está Estados Unidos, Alemanha, né? Inglaterra. Então, a Alemanha e os Estados Unidos, principalmente, né, tem um poderio farmacêutico muito grande. Então, a gente pensar que se nós, enquanto, né, moradores aí desses países, se nós não tratarmos de pesquisar e desenvolver a nossa ciência farmacêutica, a nossa química farmacêutica, a nossa tecnologia farmacêutica, não, né, não adianta esperar que um outro país onde a doença não exista faça isso por nós. Né? Uma outra questão também, que é muito comum, é que a indústria farmacêutica ela escolhe por mercado. Então, um país de terceiro mundo que tem um grande mercado para aquele medicamento, às vezes ele produz. Às vezes ele se interessa em pesquisar. Mas é claro que o foco não é esse, né? O foco são os países mais desenvolvidos mesmo, onde está o poder aquisitivo. Uma outra situação importante, um parâmetro, né, que é muito importante com relação ao mercado, é o tempo de uso. Então, assim, a indústria farmacêutica se interessa mais em desenvolver antihipertensivo, hipoglicemiante, oncológico, do que, por exemplo, um antibiótico, né? Um medicamento que tem aí 7 dias de uso, em contraposição a um que vai ser utilizado de forma contínua pelo resto da vida. Então, é óbvio, né, pelo aspecto mercadológico, econômico, é muito mais interessante eu pesquisar um medicamento de uso contínuo. Por isso que nós temos os problemas aí de infecções resistentes, cepas bacterianas, né, multiresistentes, para as quais não existem ainda antibióticos específicos, né? Infecções hospitalares muito fatais, né? Sem tratamento ainda específico. Justamente por isso, porque não surge um antibiótico no mercado aí com a mesma velocidade que surgem os antihipertensivos e os medicamentos de uso contínuo, por essa questão mercadológica, ok? As doenças mais em voga são as de tratamento contínuo, isso é óbvio, né?
são as de maior morbimortalidade, são as que mais matam no mundo, né? As cardiovasculares principalmente, e são aquelas que, para a indústria farmacêutica, é mais rentável pesquisar e desenvolver medicamentos, né? Atualmente, a malária também é uma doença-alvo de investigação devido ao turismo, não que a indústria se interesse de tratar malária nos países de terceiro mundo, mas é uma doença que pode ser fatal para turistas, por exemplo, né? Então, tem essa preocupação, vamos dizer assim, também com relação a esse aspecto. Escolha do alvo do fármaco. Aqui a gente já vai falar do receptor, de uma enzima, né? Definir se o alvo é uma enzima, normalmente inibição daquela enzima, né? Um ácido nucleico ou um receptor, e depois desenhar uma molécula para o receptor ou inibir, né? Para a proteína. Então, é aquilo que eu falei, é aquela segunda via. Você tem aquela primeira via, que é buscar na tradicionalidade de uso, na medicina tradicional, popular. Como você tem também aquela opção, que é a mais difícil, né? A mais complexa, que é você definir qual enzima, qual ácido nucleico, qual proteína que você quer inibir, né? Qual receptor ali proteico. E aí fazer uma molécula, chave-fechadura, né? Em termos bioquímicos, com afinidade físico-química, né? Afinidade química direta por aquele receptor, aquela enzima para inibir. Assim você vai ter um efeito também. Obviamente, vocês já perceberam que isso é uma via mais complexa, mais cara, mais demorada, né? Não quer dizer que a outra é também sempre a melhor das opções, não, pessoal. Escolher na tradicionalidade de uso, às vezes, é complicado. A planta está na natureza, às vezes você não tem quantidade dela suficiente para pesquisa, para transformar em medicamento, você não consegue cultivar. É fácil cultivar um hortelã, um boldo? É, uma planta rasteira. Agora, se for uma árvore, tipo, que demora aí anos para crescer, 100 anos, por exemplo, você tem árvores aí. E aí? Como é que você faz? Você vai cortar todas que existem para transformar em medicamento? Vai durar quanto tempo? Você vai tratar as pessoas, descobri o tratamento do câncer. Na verdade, isso existe, né? Isso que eu estou falando, não estou inventando da minha cabeça, não. Nós temos aí substâncias que são extraídas, por exemplo, do IP, que já foram testadas, e tem outras árvores também, outras espécies aí de vegetais lenhosos de grande porte, que já foram testadas e demonstraram um grande potencial de uso contra o câncer. Mas não dá para produzir em laboratório. Não se conseguiu sintetizar em laboratório a substância que foi descoberta. E não tem a planta para produzir. Eu vou cortar todo o IP do mundo para produzir o medicamento. Beleza, vai durar aí, eu vou tratar todo mundo com ele, vai durar 1 ano, se durar. E aí? Acabou? Acabou. Entenderam? Não quer dizer que aquela via de tradicionalidade de uso é fácil também. É mais fácil quando você tenha uma planta de fácil cultivo. Agora, quando é uma planta da natureza, que você tem que contar com extrativismo, se você não conseguir produzir em laboratório, sintetizar aquela molécula em laboratório, você está também, né, com a cura na mão e sem condição de produzir. É aquilo que eu falei na aula passada. Eles falam, nos laboratórios farmacêuticos já tem a cura de várias doenças. Tem mesmo, tem viabilidade de produção, o que adianta? Não consigo produzir em laboratório, não consigo cultivar a planta, não tem ela na natureza em quantidade suficiente. E aí, o que adianta eu ter a cura guardada lá no cofre, como eles dizem, né? A teoria da conspiração, né? Não é teoria da conspiração, não, é fato, tem mesmo. Eu dei um exemplo para vocês aí dessas plantas, né? Que existem já pesquisas avançadas, mas ninguém conseguiu ainda sintetizar aqui no laboratório. Tem um ditado, né, que eu já disse aí da química farmacêutica, que a gente diz que nem tudo que é produzido na cozinha da natureza a gente consegue produzir no laboratório. E isso acaba com a indústria, né, que está com tudo na mão, mas é uma frustração, né? Não só para a indústria, mas para todo mundo, né? Exemplo do Prozac, né, princípio ativo fluoxetina. Inibe a remoção da serotonina ao ligar-se à sua proteína transportadora.
Então, é usado como antidepressivo, descoberta ao acaso. Então, ela mimetiza a serotonina. Por ter uma afinidade pelo receptor da serotonina, ele se liga e inibe a recaptação da serotonina, porque ela se liga no lugar, deixa a serotonina nas fendas sinápticas para agir, né? É um antidepressivo, é um inibidor da recaptação da serotonina por ter uma molécula semelhante, com afinidade química bastante específica para os receptores de serotonina. Ela se liga e inibe a recaptação, ela preenche o receptor. Aí o receptor não vai captar, né? Fazer aquela recaptação que a gente sabe que tem nas sinapses. Com isso, a serotonina vai agir por mais tempo, evitando o efeito, né? Os efeitos aí, os sintomas da depressão. Ok? Como está aí, foi uma descoberta ao acaso. Tem um neném zangado aqui, vocês estão ouvindo? Descoberta dos sítios alvos das drogas. Isso aqui, no passado, a descoberta dos sítios era feita depois de se saber qual fármaco era eficaz. Primeiro eu tinha molécula, depois eu procurava o receptor. Hoje dá para fazer o contrário. Hoje você pega o receptor primeiro e cria uma molécula depois. Essa é a engenharia molecular que eu falei com vocês. Alta tecnologia envolvida, né? Muito laboratório, muito cientista, muito químico, muito farmacêutico, muito médico, muitos químicos medicinais, né? E também muita tecnologia envolvida. Né? Equipamentos de ponta que permitem que isso seja feito de uma maneira bastante eficiente. E, cara, por isso que os medicamentos não são baratos. Claro que a indústria tem uma imensa margem de lucro nisso tudo. A indústria farmacêutica é uma potência, a gente sabe disso. Mas nada disso é barato, né? Esses aparatos tecnológicos estão muito presentes nas universidades e acaba que a indústria fomenta a pesquisa, os laboratórios farmacêuticos fomentam a pesquisa nos laboratórios das universidades. Aí eu tenho estagiários, tenho mestrandos, doutorandos, trabalhando ali com bolsa, fazendo um trabalho de ponta, de alta tecnologia, e, no final, barateando a pesquisa científica, né? Nós temos aí no Brasil CAPES, CNPq, FAPEMIG, que vão fomentar a pesquisa científica, mas esse dinheiro vem do governo? Sim, alguma coisa assim. Mas muitos desses recursos de pesquisa científica, eles vêm de empresas que têm interesse. Então, assim, a Bayer fomenta, às vezes a gente nem sabe, mas às vezes a Bayer fomenta uma pesquisa de um medicamento lá no FMG. O que sai lá de resultado favorável a ela, ela tem contratualmente, com o CNPq, os órgãos de fomento aí brasileiros, a prioridade de acesso, compra, patente daquilo, sabe? É assim que funciona, ok? Por isso que a gente fala muito, que muita gente fala, eu tenho vontade de fazer mestrado para estudar isso, tenho vontade de fazer um doutorado para pesquisar aquilo. Não existe essa autonomia científica. Você pesquisa o que alguém quer que você pesquise. Não adianta você pesquisar o que quer. Isso é muito difícil, a não ser que você tenha recurso financeiro para financiar. Caso contrário, você vai pesquisar uma linha de pesquisa que já existe, que já é financiada por alguém por trás que tem interesse nos resultados. Então, você, numa universidade federal, no mestrado, no doutorado, na pesquisa científica, dificilmente você vai pesquisar alguma coisa que te interessa. Você tem isso como sonho de pesquisar. Você vai pesquisar o que tem alguém pagando para que aquilo aconteça. Né? A indústria farmacêutica é mestre nisso, a indústria do petróleo, a indústria química, é fera nisso aqui. Fomentar a pesquisa científica na universidade, pagando pouco, e depois ela compra barato e transforma aquilo em um medicamento caro. Né? É assim com tudo, né? Não é só a indústria farmacêutica que faz isso, né? Escolher o alvo específico para a espécie, por exemplo, parede celular nas bactérias, como as penicilinas, flagelo nos protozoários aí que causam doença do sono, enzimas estruturalmente diferentes nos homens que nos micro-organismos. Eu vou escolher e vou pesquisar aquilo ali. Okay? Já com conhecimento prévio de
qual é a enzima, né? São pesquisas multidisciplinares, né, pessoal? Multidisciplinares, multiprofissionais, são diversos pesquisadores de diversas áreas, né, para se chegar no medicamento, né? Identificar os bioensaios, escolher o melhor teste, simples, rápido, mas que permita conclusões, dado o elevado número de compostos que serão analisados. 99% dos compostos das moléculas analisadas não leva a nada. Nada. Pesquisa jogada, dinheiro jogado fora. Pesquisa em vão. O 1% que sobra, praticamente nada consegue ser utilizado em ser humano. Praticamente, resumindo, quase toda pesquisa científica de medicamento ela é em vão. É raro, são milhares de moléculas testadas para que você tenha uma que vá chegar a ser testada em ser humano, e aí dessa uma, talvez alguma vai passar em todos os ensaios clínicos para ser disponibilizada lá na prateleira da drogaria. Então, assim, é muita pesquisa, muito dinheiro envolvido, com baixa resolutividade aí científica, vamos dizer assim, e financeira também, né? Muito dinheiro envolvido. E é óbvio que cada uma dessas pesquisas que dão errado, o dinheiro da pesquisa vai ser embutido no preço da próxima, e aí a gente vai pagar como fornecedor, como usuário, né? Os usuários finais pagam por isso. Então, a indústria pesquisa muito, mas ela não fica com esse custo, né, pessoal? O custo vem no medicamento, tanto do que deu certo, quanto dos que deram errado, né? Os testes primeiro in vitro, depois em animais. Então, nós temos os testes in vitro, em células, tecido, enzimas, receptores, em tubo de ensaio aí. Depois em vivo, primeiro os pré-clínicos em animais, bioterismo, e depois os que são feitos em seres humanos, clínicos. Então, temos in vitro e em vivo, dividido em pré-clínicos e clínicos, né? Bioterismo, né? Vivissecção animal, e depois ser humano, nos ensaios clínicos. Como eu disse, poucas moléculas chegam em animais, dessas poucas, raras chegam em seres humanos, e dessas raras, quase nenhuma funciona e tem segurança para ser utilizada como medicamento ser humano. Ok? É uma pesquisa, né? Precisa de muita dedicação, né? Ok? Testes em vivo. Deve-se induzir a doença no animal, de modo a produzir sintomas observáveis. Este animal é depois tratado com fármaco em estudo, com o objetivo de avaliar os sintomas. Nos animais transgênicos usados nesses testes, parte dos seus genes são substituídos por genes humanos. São normalmente roedores, ganham a capacidade de sintetizar o receptor ou a enzima através de biotecnologia, né? Biologia molecular. Alternativamente, podem tornar-se susceptíveis a doença particular, como câncer. E os fármacos são então testados. Então, primeiro, com os animais aí modificados geneticamente, normalmente roedores, se estimula o desenvolvimento de uma doença. Depois se testa. Tratar, né? Nós vimos isso no período passado, né? Em controle de qualidade, lá no bioterismo. Para eu testar um medicamento que vai tratar a queimadura, eu preciso de uma queimadura, eu preciso de um animal queimado, né? A gente viu que é discutível, né? Polêmico, né? Mas, né, apesar da polêmica e das controvérsias, a gente não aprendeu ainda a viver sem isso. Não descobrimos ainda uma maneira de viver sem os testes em vivo, né? Que geram lento, causam sofrimento, aí geram sofrimento no animal, apresentam problemas de farmacocinética, até porque, pela diferença entre, né, anatômica, fisiológica entre seres humanos e animais, apesar da grande proximidade de alguns animais com o ser humano, né, principalmente outros primatas, nós vamos ter diferenças farmacocinéticas. Os resultados obtidos podem ser enganadores, difíceis de racionalizar. Resultados diferentes podem ser observados em diferentes animais, a gente sabe disso.
né, entre seres humanos mesmo, a resposta vai ser muito diferente entre um indivíduo e outro, pelas diferenças genéticas, né? Ok? Por exemplo, o éster-metilpenicilina, que são hidrolisados no rato, produzindo penicilina ativa, não são hidrolisados no coelho, no cão ou no homem. Então, você produz um medicamento profármaco, né? Vocês vão ver, nós vamos estudar profármaco nessa disciplina. Profármaco é quando você administra o medicamento inativo e ele passa por metabolismo para se transformar em fármaco ativo. Então, o éster-metilpenicilina ele não é ativo. No rato, ele é hidrolisado, no organismo do rato se transforma em penicilina ativa. É um profármaco. E o mesmo não acontece no cão, no homem, no coelho. Somente, e o coelho é roedor tal qual o rato, né? Diferença pequena entre eles, né? Em termos fisiológicos, anatômicos, mas observem que não há a mesma resposta do organismo. Outros testes in vitro aqui, ó, são usados tecidos específicos, células ou enzimas, inibidores de enzimas são testados em soluções da enzima, fármacos são testados em tecidos isolados que expressam na sua superfície o receptor em questão, como broncodilatadores, no músculo liso traqueal, para ver se há contração, contração uterina, é testada também, cardíaca, né, de musculatura vascular, tudo isso é testado dessa maneira. A afinidade dos receptores ao fármaco pode ser feita fazendo-se a marcação radioativa do fármaco, isso também é muito interessante, né? No período passado, em qual disciplina? Tecnologia farmacêutica, nós falamos de radiofármaco, não foi? Cheguei a falar com vocês, não cheguei? Alguém me dá uma luz, me lembra aí. Falei de radiofármaco, pessoal? Acho que sim. Falei, não falei? De tecnécio, molibdênio, falei sim. Falei, são medicamentos difíceis, complexos, né, diferentes, mas aí lembrem que eu falei com vocês de que eu tenho marcadores específicos que são identificados aí através de exame de imagem. Por exemplo, se eu faço uma marcação com iodo radioativo, isso vai parar lá na tireoide. Se eu faço com cálcio, vai parar lá nos ossos, né, e por aí vai. Então, eu faço uma marcação radioativa e eu consigo identificar para onde a molécula foi, para onde que ela foi direcionada, né? Lembro daquelas imagens coloridas, assim, né? Cintilografia, PET, né? Que é tomografia de emissão de pósitron. Nós estudamos isso no período passado, eu falei um pouco disso com vocês. É uma ciência à parte, né? A radiofármaco, né? A radiofarmácia aí, que lida com radiofármaco. É uma especialização complexa da farmácia, uma das coisas mais difíceis aí que a gente pode imaginar dentro da farmácia é o tal do radiofármaco. Mistura química com física, com, né, a parte quântica de física e química quântica, é um negócio complexo, né? Mas bastante interessante para quem se interessa por isso. O gene que codifica a enzima ou receptor é clonado, depois expressa em células de levedura, E. coli ou tecidos tumorais. Biotecnologia, né? Lembra que você pega um bacteriófago, coloca lá dentro um gene e ele leva aquele gene, injeta aquilo em uma bactéria, né? E a bactéria começa a ler aquela fita, aquele pedaço de DNA, aquele plasmídio que você colocou ali, e, né, temos aquele processo de transcrição, tradução, né? Tradução, transcrição, síntese proteica, né? Como a gente faz, por exemplo, insulina humana em bactéria, hormônio do crescimento em bactéria, né? Biotecnologia. Validade dos testes, por vezes clara e inequívoca, mas nem sempre assim. A maioria das vezes não é clara nem é inequívoca. Demanda de mais pesquisas. E uma outra questão, como testar um psicofármaco? Né? A resposta é um pouco diferente, né? Do antipertensivo. O paciente está com pressão 20 por 12. Né? Pressão 18 por
por 12, né? Tá com pressão muito alta, está descontrolada, fácil. Você tem como mensurar, mede num dia, dá o medicamento, depois mede no outro, né? Faz a aferição da pressão e controla. Glicemia, paciente com a glicemia alta, vou tratar com hipoglicemiante que eu vou testar, vai testando, vai diminuindo. Agora, e essas doenças que são, assim, às vezes subjetivas, o efeito, né, do fármaco, são subjetivas e individuais, às vezes, né, o efeito do medicamento. Como é que mede, né? Como é que você vai medir o efeito de um antipertensivo? Através da aferição de pressão arterial. Como é que eu vou mensurar o efeito de um hipoglicemiante? Através do acompanhamento, né? Mensurando aí, fazendo a aferição da glicemia. E um antipertensivo? Desculpa. E um antidepressivo? Um psicofármaco? E aí? É subjetivo, individual? Tem escala? Né? Algumas questões são complexas, né? Principalmente essas que tratam o sistema nervoso, como dor. Tem uma escala de dor, pessoal. Existe uma escala de dor aí, mas ela não deixa de ser subjetiva, né? A minha dor é diferente da dor do outro, né? Então, assim, é um pouco mais difícil, mas vamos lá. Como testar um psicofármaco? Usando seu receptor em testes in vitro e depois esperar que o fármaco funcione nos testes clínicos. Mas a resposta, ela é bastante individual e bastante subjetiva, né? A robótica e a mini monitorização dos testes in vitro têm permitido testar um grande número de compostos. É um método de pesquisa rápida, o efeito monitorizado pode ser crescimento de células, reação catalisada por uma enzima que causa mudança de cor, deslocamento de ligantes radioativos dos receptores, tudo aquilo que eu consigo mensurar por algum tipo de exame diagnóstico tem uma validade maior. Concordam comigo? Eu faço um exame de imagem, vejo o tumor lá, consigo medir, né, uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância magnética, eu consigo medir, até mesmo um raio-x mais simples. Consigo medir uma mamografia, consigo medir o tamanho de um tumor. Eu vou testar um medicamento e aí o tumor vai regredindo. Então, você tem um exame de imagem te subsidiando na sua pesquisa, da mesma maneira que eu falei da hipertensão arterial com a pressão, medida, né, aferição de pressão, e a diabetes com a glicemia. Colesterol, dá para testar? Dislipidemia? Dá. Né? O difícil são essas que a gente não tem um parâmetro, um exame de imagem, um exame de apoio diagnóstico que vai me permitir acompanhar, né? Como dor. Eu preciso muito da percepção da pessoa, né? Dor, doenças de saúde mental, né? Sofrimento mental, é um pouco mais subjetivo, mas é passível de observação, né, pessoal? Surtos psicóticos, número de surtos, um ansiolítico com torpor, tem uma escala que chama escala de Glasgow, para medir do sono ao torpor, ao coma, de acordo com a quantidade da substância, benzodiazepínico, opioide. Existem escalas para isso. Mas, como eu disse, escala, ela é subjetiva, a partir da observação de alguém que vai fazer um questionário, e esses questionários são validados. Você já viram aqueles questionários de psicologia? O psicólogo aplica, por exemplo, para testes de... Como que chama? Para carro, para tirar carteira, por exemplo. A gente chama aí de psicotécnico, né? Então, imaginem que nós temos uma escala dessa, com uma percepção subjetiva de quem está fazendo a entrevista, de quem está respondendo essa entrevista também. Então, isso tudo nós temos como fazer uma análise para testar um medicamento, por exemplo, a ação de um medicamento. Mas quando nós temos um apoio de um exame de apoio diagnóstico, quando nós temos o subsídio de um exame de apoio diagnóstico, é mais fácil a gente acompanhar efetividade, né?
é mais simples da gente conseguir chegar num número, num valor para a gente acompanhar. Tudo que é mensurável é mais fácil na pesquisa científica. Os testes, não sei se você se lembra, se eu falei disso com vocês em bioterismo, mas aqueles testes que são feitos com rato, por exemplo, coloco eles tipo num xadrez, sabe? E aí eu fico olhando em quantas casinhas o rato vai andar, uma casinha, outra casinha, outra casinha, outra casinha, sabe? Casinha que eu digo assim, né? Quadriculado, né? Isso é um teste subjetivo, mas que demonstra o grau de torpor do ratinho depois de testado, beleza? Ok? Bom, pessoal, tranquilo? Beleza? Até aqui? Tranquilo? Tá igual os cachorros da Lidiane, né? Toda reunião com a Lidiane tem participação da Madonna e da Mafalda. Tudo tranquilo até aqui? Perguntas? Dúvidas? Beleza? Então, tranquilo. Eu vou postar a aula lá para vocês. E aí, nós continuamos na próxima aula a partir daqui. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês aí. Espero vocês na sexta-feira, nossa aula prática na faculdade. Valeu? Um abraço, galera.